Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é formação artística e cultural. Ganha importância sempre maior a formação artística e cultural na educação das pessoas, mesmo na nossa sociedade que é dominada pela ciência e pela tecnologia. Além de sua importância humanística, a formação artística e cultural ganha proeminência porque é um fator fundamental ao desenvolvimento da criatividade e da inventividade. Criatividade e inovação são duas qualidades essenciais do mundo globalizado e são também dois fatores vitais à superação da crise que o Brasil vive. Está se realizando em Belo Horizonte o primeiro Fórum Internacional de Formação Cultural e Artística e o Interconexão Brasil aproveita essa oportunidade para fazermos uma reflexão sobre a importância da formação artística e cultural e para falarmos da organização do evento. E o nosso convidado é Wesley Simões, um dos coordenadores exatamente do evento e também um artista plástico. Bem-vindo, Simões, é um grande prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, obrigado, Domingos. Por que a formação artística e cultural é fundamental na educação das pessoas na atualidade? Então, a formação artística e cultural é fundamental na medida em que ela é um fator de conhecimento e de reconhecimento das pessoas. Né? Através da cultura, da arte especificamente, as pessoas se conhecem e se reconhecem no mundo em que vivem, e isso é fundamental, principalmente nos dias de hoje. Em que medida a educação artística tem sido contemplada por nossas escolas do ensino fundamental e médio, professor? Olha, tem crescido bastante o interesse, mas eu, na minha modesta opinião, acho que ainda precisamos caminhar um pouco mais, no sentido em que a formação artística e cultural ela ainda é encarada, na maioria das vezes, seja em escolas públicas ou privadas, indiferente, de uma forma muito instrumental, no sentido que a arte ela acaba aparecendo para contemplar uma outra área do conhecimento. Sim. Uma área científica, por exemplo, né? Quando a arte e a cultura elas são conhecimento por si. Então, o ensino de arte continua uma atividade opcional para as pessoas? Continua uma atividade opcional, muitas vezes com um tempo escasso e na maioria das vezes também você passa a estudar, por exemplo, a história da arte e não a fazer exercícios artísticos, sim, que é muito diferente. Perfeito. Né? Não seria o momento de nós termos, digamos, um ensino médio diferenciado, onde se contemplaria, digamos, as disciplinas científicas, as disciplinas humanísticas, como antigamente tinha o científico e tinha o clássico, né? E o ensino artístico também, dando opções para as pessoas que já a partir do ensino médio conduzissem as suas vidas segundo suas vocações e suas tendências. Sim, por que não se faz isso, professor? Eu acho que a gente precisa caminhar um pouco no sentido de reconhecer na arte e na cultura uma área de conhecimento como outra qualquer. Né? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é ter a clareza de que são áreas que necessitam de experiências práticas, que demandam tempo, e isso precisa de investimento. Né? É importantíssimo, importantíssimo. Já está se discutindo agora a reforma curricular, sim, do ensino médio. Está se pensando exatamente, digamos, na diversificação do ensino médio ou ainda não se chegou lá? Eu acho que essa revisão toda, ela tem contemplado, sim, né, cada vez mais as questões da arte e da cultura, porém nós ainda sofremos de um mal que é muito nocivo à área da arte e da cultura, que é tentarmos cobrir o Brasil de norte a sul com metodologias iguais quando se tratam de pessoas diferentes. Né? Você fazer um plano curricular que abranja o país inteiro, sem levar em conta as suas peculiaridades, fica um pouco complicado. Perfeito. Né?
E qual a importância da cultura na educação das pessoas, professor? É fundamental. É fundamental porque, como eu disse no início, é um fator de conhecimento e de reconhecimento, né? A cultura e a arte, principalmente, ela é uma invenção do ser humano, né? Ela não é como dissemos, um elemento natural. Foram inventados pela nossa espécie, a partir dela é que a gente se expressa, é a partir dela que a gente se coloca como indivíduo no mundo. E ela é essencial para que a gente compreenda as nossas questões. Perfeito. Qual a relação entre cultura e desenvolvimento do capital social, professor? A partir do momento em que a gente se reconhece, em que a gente sabe onde estamos e as nossas particularidades, a gente tem condição de pensar o mundo de uma maneira mais plural e mais objetiva. E como articular, por exemplo, cultura e artes na formação das pessoas? Bom, a arte é um aspecto da cultura, Sim. Né? Então, quando a gente fala em cultura, estamos falando aí de vários aspectos, seja passando da culinária à política, né? Tudo isso, toda essa nossa forma de estar no mundo produz cultura, né? Quando a gente fala em arte, a gente está falando aí de um desejo talvez um pouco mais profissional de estar no mundo, ou então uma vocação, uma forma de se expressar, de se colocar como indivíduo, né? Essas duas coisas não se excluem, elas são têm pesos iguais e igualmente importantes na maneira com que a pessoa se vê diante das situações, tem a capacidade aí de analisar as perspectivas e achar caminhos. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos trabalhar exatamente a ideia do Fórum Internacional de Formação Cultural e Artística que se realiza em Belo Horizonte. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema formação artística e cultural. Nós situamos a importância da formação na área artística e também na área cultural, né? E também demos aqui uma certa ênfase, por que não diferenciar já o ensino médio entre a carreira científica, a carreira humanista e a carreira artística, como se faz também nos outros países, porque nós poderíamos, já desde jovem, canalizar os nossos jovens em função das suas vocações e de suas qualidades vitais, né? Então, já que está se pensando na reformulação do ensino médio, por que não voltar ao ensino médio diferenciado, tanto na área das ciências e também contemplar, digamos, a diversidade cultural do Brasil? Já deixamos no ar o tema desse segundo bloco, que é a ideia do Fórum Internacional de Formação Cultural e Artística que está sendo realizada em Belo Horizonte. Como surgiu a ideia da realização desse fórum, professor? Então, Domingos, o fórum ele surge de um prêmio que o Arena da Cultura, a Escola Livre de Artes, a Arena da Cultura, da Fundação Municipal de Cultura, Prefeitura de Belo Horizonte, recebe, né, da CGLU, né, que é um prêmio, né, internacional, prêmio das cidades e governos locais unidos. Foi um prêmio importantíssimo, onde se reconheceu a importância, a metodologia da Escola Livre de Artes, né, e concedeu um prêmio com valores em dinheiro, mas com contrapartidas. Quando que foi ganho esse prêmio? Esse prêmio foi ganho em 2013. 2013. Isso. E esse prêmio ele está vinculado, obviamente, a divulgar pelo mundo afora. A Escola Livre de Artes, Arena da Cultura, concorreu com diversos programas, projetos de todo o mundo, Europa, África, Ásia, né? E tinha algumas contrapartidas.
né? Entre essas contrapartidas, a gente tinha de começar um estudo para intercâmbios de professores, coordenadores, gestores, né? A publicação de algum material de divulgação da metodologia, da forma de atuar da Escola Livre de Artes Arena da Cultura, e a realização de um seminário. Perfeito. Qual o valor desse prêmio? Agora você me apertou, não sei te definir exatamente o valor dele não, né? Eu sei que é em euro, é em dólar? É em euro, tem toda uma questão das conversões, esse dinheiro vai e volta. Perfeito, mas dá para realizar o primeiro fórum internacional? A gente tem que contar com parcerias, né? Parcerias internacionais, é claro, né? E executar vários desenhos para poder chegar no desenho atual do fórum, porque, como eu disse, né, esse dinheiro não é exclusivamente para a realização do seminário, tem outras contrapartidas que a gente deve realizar, né? Então a gente conta com vários parceiros. Né? E quem são os parceiros que exatamente estão financiando o evento, professor? Não necessariamente financiando, né? Mas dando apoio. Dando apoio, né? A gente tem, claro, aí, por exemplo, o Palácio das Artes, né? Como um grande parceiro, né? A própria CGLU, que é um parceiro internacional, né? Tem uma organização internacional que chama-se Cidades del Mundo, né? Todas essas entidades de alguma forma estreitam relações e viabilizam a realização do que a gente chamou de fórum, né? Inicialmente a gente tinha um compromisso de realizar um seminário, estamos realizando um fórum, e aí depois eu explico por quê. Pois é, qual a diferença entre o fórum e o seminário, professor? Então, vamos lá. Então pronto. Por que um fórum e não um seminário? Porque a gente quer realizar um evento que esteja o mais próximo possível da metodologia, da forma de funcionar da Escola Livre de Artes Arena da Cultura. O Arena da Cultura funciona de uma forma mais horizontalizada possível, através de rodas de conversa, vários níveis de organização interna, onde as pessoas se colocam. Então a gente não queria realizar um encontro que se organizasse daquela forma tradicional, de palestras, painéis, onde uma pessoa fala e outra pessoa escuta. Perfeito. Então, um fórum dá melhor essa ideia de conversa, de interação, de comprometimento das pessoas. De horizontalidade. E qual o objetivo do fórum, professor? Então, reunir experiências do mundo todo, né, que tratem de formação. Como eu disse, as artes são formas de se reconhecer e, né, a gente faz isso de forma diversa no Brasil e pelo mundo afora. Então existem várias experiências internacionais que estarão vindo se colocar, dizer como elas atuam, para a gente poder entabular aí sim uma conversa e uma relação entre como o Arena da Cultura ele se coloca para a cidade de Belo Horizonte como uma alternativa de formação artística e como essas outras experiências também se colocam através do mundo. Qual tem sido a adesão dos interessados que se inscreveram no fórum? Olha, o fórum está com a sua lotação praticamente esgotada, né? Ele se organiza de uma forma peculiar, porque a gente resolveu chamar nossos espaços de conversa com alguns termos que são caros, às vezes, às áreas artísticas. Então, em vez de chamar, por exemplo, de um painel ou palestra, nós temos o que a gente chama de perspectiva, que vai se realizar, por exemplo, no Francisco Nunes e tem 500 lugares. Todo dia tem uma perspectiva na parte da tarde. E nós temos também, por exemplo, as arenas, que são espaços menores, né, com rodas de conversa que vão acontecer na parte da manhã. Temos ainda ambiências, proscênios, né? As ambiências são exposições, os proscênios e as polifonias são aulas e espetáculos. Vamos ter um baile no último dia, um baile do Barroso, interessante, quem puder conferir vai ser muito gostoso.
Onde que se realizarão esses encontros? Vou chamar encontro para exatamente contemplar, digamos, toda essa polissemia e diversidade. Exato, né? Exatamente. É a diversidade que a gente quer reunir no Teatro Francisco Nunes, Parque Municipal e em algumas salas do Palácio das Artes. Do Palácio das Artes, né? No terceiro bloco nós vamos trabalhar exatamente quais serão as áreas das artes e da cultura contempladas por esse fórum internacional. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando formação artística e cultural. No primeiro bloco nós fizemos uma reflexão mais teórica sobre a importância da cultura e das artes na formação das pessoas. No segundo bloco nós já estamos trabalhando o primeiro fórum de formação artística e cultural que se realiza em Belo Horizonte. Quais são os setores, digamos, as artes contempladas nesse fórum? A partir da perspectiva da Escola Livre de Artes, né, a escola ela tem hoje 7 áreas artísticas, né? Teatro, dança, circo, artes visuais, música, patrimônio cultural e uma nova área recém-criada de design popular. Então, vamos começar pelo teatro. Ótimo. O que está sendo organizado? Quem que está vindo aí? Nosso primeiro fórum, ele, na verdade, ele não vai, as discussões que vão estar contempladas ali, a gente tentou deixá-las de uma forma o mais abrangente possível, então nós não focaremos numa área específica em nossas perspectivas, arenas. Mas nós teremos temas livres? Temas mais amplos, que diz respeito à formação cultural de uma forma mais ampla e não tão específica. Porém, nós teremos, durante a programação desse fórum, principalmente nos dias 27, 28 e 29, ao final da perspectiva da tarde, que vai tratar de temas como formação cultural, como direito, a metodologia, a formação no território, nós teremos o que a gente chama, Domingos, de proscênios e polifonias. Dentro desses proscênios, que é uma linguagem teatral, né? Proscênio é aquela área à frente do palco, né? Nos edifícios teatrais, nós teremos as conversas musicadas, as conversas dançadas e as conversas teatrais, né? Cada conversa dessa é uma brincadeira, porque não serão orais, não serão conversas que utilizarão necessariamente a oralidade. Como a nossa aqui, né? Como a nossa aqui. Perfeito. Né? Mas utilizarão da sua linguagem específica. Então a dança vai realizar uma conversa através da dança. E o circo, que é outra atividade? O circo, ele não tem uma atividade, uma conversa específica para ele. Ele vai estar contemplado, sim, em todas as arenas e as perspectivas, né, nas discussões, como eu disse, discussões mais gerais. Nós teremos, por exemplo, outra conversa interessante, que é a conversa musicada, né, que também é a mesma coisa, se organiza quase que como uma aula espetáculo, né, onde as pessoas vão falar um pouco, mas né, porque afinal de contas é um fórum sobre formação artística, mas elas vão falar a partir da sua produção musical. E a mesma coisa, a questão da conversa teatral, que vai apresentar pequenas cenas com alguns comentários de um professor da UFMG, nosso querido Fernando Limoeiro, que fará algumas intervenções. Perfeito. E no campo das artes visuais? Nós teremos no campo das artes visuais, no campo do patrimônio cultural e do design popular, nós teremos o que a gente está chamando de ambiência. Nós teremos uma pequena exposição no foyer do Francisco Nunes, onde ali estarão algumas produções dos alunos da escola
passando sempre por esse tripé, né, da formação cultural como direito, do território, né, e da metodologia, mas querendo que cada área assuma a sua linguagem como um discurso. Então teremos ali uma pequena exposição dessas 3 áreas. O público-alvo são jovens ou alunos universitários? Assim como ou adultos? Assim como a Arena da Cultura, né, o público-alvo é aquela pessoa que tiver o desejo de estar se inteirando, discutindo e conversando sobre esses assuntos. Então, vamos de crianças, adolescentes a senhores e idosos. Quem são as pessoas convidadas para participar exatamente desses encontros? Teremos algumas pessoas interessantes, assim. Teremos a Lídia Ortélio, que é uma pesquisadora dos brincares no Brasil, né, do universo da criança, que ela fará algumas intervenções e uma arena muito interessante sobre a importância do brincar e para o aprendizado e para não só da criança, mas do adulto, né? Inclusive para a alfabetização. E na questão da linguagem, na questão artística, na questão cultural, por exemplo. Sim. Teremos também algumas outras pessoas, temos uma experiência muito interessante chamada Carra Lúdica, que trabalha as artes com adolescentes envolvidos no tráfico. Sim. Né? Teremos aqui experiências do México muito interessantes, como um centro cultural chamado La Nana, que está localizado na cidade do México, que trabalha, aí sim, uma relação mais direta entre o ensino das artes e a educação formal, sabe, na cidade do México. Então teremos algumas atrações, algumas pessoas e algumas conversas muito interessantes. Como vocês pensam dar continuidade a um evento desse que tem essa importância toda? Esperamos que, a partir do momento, ele já é um sucesso, como eu disse, né, as vagas estão praticamente todas tomadas, né, que a cidade ela se coloque no desejo de que ele tem uma segunda edição, e uma terceira, e uma quarta, né? A Prefeitura de Belo Horizonte, como poder público, ela responde a uma demanda da sociedade. Acho que se a sociedade abraçar esse primeiro fórum como uma realização importante, eu tenho certeza absoluta que teremos o segundo, o terceiro, o quarto. Nós estamos numa crise política e econômica no país. Como esse fórum pode contribuir exatamente com a superação da crise, professor? Eu acho que a partir do momento em que a gente se der tempo de pensar sobre quem somos e como nos colocamos no mundo, levantarmos éticas, né, estéticas, né? A ética e a estética, elas não estão separadas uma da outra, né? Eu tenho um guru que ia mais longe, né? Ele dizia que só a estética salva o mundo. Perfeito. Muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Quero desejar sucesso a essa bela iniciativa. Obrigado. Né? A internacionalização da capital Belo Horizonte é uma excelente perspectiva e também dá ênfase à formação cultural e artística dos nossos jovens. São alternativas de vida e também para nós aqui de superação da crise. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.